Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu venho aqui hoje para conversar com você de uma temática que normalmente me aparece quando eu falo com pessoas ou quando as pessoas me conhecem nas redes sociais, perguntando se por eu ser psicóloga, se eu tenho menos possibilidades de ser triste ou se eu sei lidar melhor com as situações do que uma pessoa que não estudou ou que não tem conhecimento sobre a psicologia, por exemplo. E eu sempre digo também sobre essas imagens, esses estereótipos, imagens de senso comum que psicólogos normalmente têm e que acabam afastando um pouco a gente ou afastando muito a nossa profissão das pessoas, do cotidiano, do bate-papo das pessoas no geral. Porque dificilmente a gente para falar sobre saúde mental, dificilmente a gente para falar sobre saúde. Quem dirá saúde mental? Então, como aqui no canal e também no meu Instagram, o meu objetivo sempre é tentar desmistificar esses conceitos falsos, essas imagens padronizadas e muito enrijecidas, longe da realidade. Hoje eu vim aqui falar um pouco da minha experiência pessoal sendo psicóloga e sobre os meus sentimentos. O que com certeza, se tiver outros colegas aqui, psicólogos, psiquiatras também, podem deixar aqui embaixo qual que é a experiência de vocês, porque certamente cada um de nós aqui tem uma vivência subjetiva e eu vou respeitar também a sua opinião sobre isso. Partindo desse princípio que eu vou falar aqui muito do que eu conheço, do que eu estudo, do que eu vivo e do que eu converso com alguns amigos também, psicólogos, psicólogas. Será que estudar psicologia me torna menos propensa a ser triste ou a passar por situações melancólicas, deprimidas ou de adoecer psicologicamente? Gente, eu, Ana Paula, posso dizer que a minha experiência me mostra justamente o contrário. Desde o primeiro período da faculdade, o que para mim já faz 10 anos que eu comecei nesse processo, eu me deparo com alguns conceitos, com algumas teorias, me deparo com algumas noções de psicologia, principalmente do campo social, que é um dos campos que eu mais gosto de estudar, que eu já trabalhei durante algum bom tempo na minha atuação como psicóloga, e é um dos lugares onde eu mais me assusto fazendo leituras teóricas sobre sociologia, psicologia social, sobre políticas públicas, direitos humanos e esse tanto de coisa que envolve a construção da realidade da sociedade, dos seus contextos e das suas camadas de complexidade também. Algumas frases que eu ouvi na minha formação acadêmica, elas sempre mexeram muito comigo, principalmente nessa questão mais social e mais política. E sempre que eu faço uma leitura, um texto, um artigo, livros, por exemplo, falando sobre essas questões de subjetividade, violência, segregação, questões políticas, raciais, feminismo, questões de gênero, racismo, tudo isso mexe muito comigo e fazer esse tipo de leitura, para mim, é tão forte que me agrega intelectualmente, mas também acaba quebrando um pouquinho o meu coraçãozinho, porque eu sei que essas coisas não são aleatórias. Essas violências, essas segregações não são aleatórias. E também, pensando até no meu dia a dia como psicóloga clínica, eu lido com situações ruins, situações difíceis, situações pesadas dos meus pacientes. Eu tô reclamando disso? Não, esse é o meu trabalho, mas não posso ser ingênua ao dizer que ler essas coisas, fazer os meus relatórios, atender os meus pacientes, participar de grupos de estudo ou de grupos de supervisão clínica de psicologia, por exemplo, ou estar em uma universidade e me deparar com essas questões muito mais profundas da existência, lidando com doenças, lidando com violências, dinâmicas difíceis, isso tudo e mais um pouco também, que eu não vou ter condições de falar aqui em um vídeo, tudo isso acaba trazendo essa camada de consciência, essa camada de informação e até onde eu sei, não me traz felicidade no sentido de
nossa, agora eu estou pronta para existir, eu estou pronta para ser feliz porque o que me faltava era esse conhecimento. Tem uma frase que eu normalmente repito bastante, é que o conhecimento é uma desgraça. Não estou falando aqui, e também quem criou essa frase não quis dizer que o importante, que o melhor, o mais indicado, que é viver na completa ignorância. Mas se você não sabe como as coisas funcionam, se você não tem preocupação, se você não se aplica em saber das coisas, só vive superficialmente, sem se aprofundar nas suas dinâmicas, é muito mais fácil você viver ali naquela ignorância cega do que ter o conhecimento que ao mesmo tempo liberta, mas também dói um tanto de saber sobre essas coisas todas, que inclusive ao saber das coisas todas e das suas complexidades, também a gente tem noção do tanto que nós, como pessoas individuais, somos tanto pouco para lidar com isso tudo. Esse vídeo aqui tá quase virando um desabafo, mas a minha intenção é para dizer para vocês que não existe esse conceito de que por ser psicóloga, por ser psicólogo, por estudar sobre filosofia, sobre ter mais noções de relacionamento, ter mais noções sobre adoecimento, se eu vou adoecer menos, se eu vou ficar menos triste, por ser psicóloga, então já esquece, pelo menos aqui na minha concepção, daquilo que eu sei, daquilo que eu estudo, do que eu converso com os meus amigos, de tudo que eu vi e vivi nesses 10 anos de psicologia até então. Então, se você tá aí achando que vai estudar psicologia e vai ser a pessoa mais radiante e feliz do mundo, se você não for radiante e feliz antes, não vai ser a formação acadêmica que vai te trazer essa felicidade. E felicidade plena, para sempre, 100%, também não existe. Só te dizendo aqui também, se você nunca viu os vídeos aqui do canal, dá uma olhadinha, onde eu falo um pouco sobre isso, que você vai também descobrir que ser feliz do jeito que a publicidade, que a televisão, que os filmes, livros passam pra gente, também não é exatamente por aí. E eu espero que tenha sido, no mínimo, curioso para você pensar um pouco sobre isso, colocar aí na sua cabeça, no seu coraçãozinho, que não é a formação acadêmica que vai me fazer como sujeito uma pessoa mais fácil de lidar, uma pessoa mais legal, um coração melhor e que eu também não vou viver plenamente felicidade, amor, romance, qualquer coisa assim, só porque eu estudo e trabalho com psicologia. Como eu sempre digo, essas questões passam muito pela minha vida pessoal e não pelo meu trabalho. Mas, como eu comentei lá no início, o meu trabalho me promove situações um tanto delicadas, estressantes e complexas. E longe disso que vai me deixar mais feliz, porque, enfim, já falei sobre isso e só um desabafo mesmo. Gente, obrigada por ter ficado comigo aqui nesse vídeo até o final, por apoiar o canal, deixa o like, se inscreve, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, sendo psicólogo, psicóloga ou não, e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau!